Fala galera do quarto ano, estamos de volta para a parte 2 do nosso capítulo 4 de Geografia. Gente, eu peço que vocês prestem muita atenção, essa aula vai ser um pouquinho mais curta, porque eu vou dar no final um desafio de ciências. Esse desafio de ciências vai valer muito para vocês precisam me enviar esse desafio de ciências no final da aula, tá bom? O último desafio de ciência muitos alunos não me enviaram. Infelizmente, eu estou esperando que me envie aquela atividade que eu pedi para vocês do caça-palavras lá. Na verdade, caça-palavras não. Você tinha que achar as correspondências, né, das capitais com os estados brasileiros. Muitos não me enviaram, então vocês precisam me enviar, tá bom? Como eu falei na última aula também, vocês precisam assistir os vídeos. A gente sabe que os vídeos ficam um pouco longos, mas é como se vocês estivessem na aula mesmo. A aula não dura 50 minutos, vocês não precisam ficar lá a tarde inteira assistindo a aula? Então, vocês precisam se esforçar para poder assistir a aula com calma, com o seu material, ok? Então, façam isso. Pegue o seu livro agora, pegue o seu caderno agora, para vocês poderem acompanhar a aula e anotar o que eu pedi no caderno e grifar o que eu pedi no livro, tá bom? Na última aula, a gente contou uma história, um breve histórico aqui de como o território brasileiro passou disso para isso. A gente viu que o nosso território brasileiro, ele sofreu várias transformações. Olhando para essa imagem aqui, ó, não precisa olhar para os anos nem para o que está escrito, não. Mas olhando para essa imagem, a gente vê que o território brasileiro sofreu várias transformações até chegar nas 27 unidades federativas que temos hoje. Então, a gente precisa entender um pouquinho como que foi isso. E é justamente esse o desafio no final da aula. Então, muita atenção. Quem não assistiu a última aula e não fez o exercício, faça o exercício, ok? Assista a última aula, não deixe os conteúdos acumularem, tá bom? Então vamos lá. Só para a gente resumir antes de continuar esse finalzinho, porque a parte 2 é só um pedacinho. Antes a gente só vai fazer esse resuminho aqui. Inicialmente, a gente tinha aqui nessa região aqui do continente, na América do Sul, só território indígena. Existiam vários territórios indígenas aqui na nossa região. Aí a gente falou alguns na última aula, por exemplo, o mais conhecido, Tupi-Guarani, todo mundo já ouviu falar, ok? Então só tinha território indígena naquela região. Logo após, chegaram os portugueses e chegaram os espanhóis. Chegaram os portugueses e os espanhóis. Só que os espanhóis ficaram do outro lado do Brasil. Os portugueses chegaram logo na costa brasileira. Se você olhar no seu livro na página 137, você vai ver que os portugueses chegaram na costa brasileira e colonizaram o Brasil. Aí, inicialmente, o que era território indígena passou a ser chamado e ser dividido em capitanias hereditárias, para facilitar a divisão do território brasileiro na área dos portugueses. E o que dividia a área dos portugueses com os espanhóis era a linha de Tordesilhas, através de um tratado entre os portugueses e os espanhóis, que era o Tratado de Tordesilhas, que é através dessa linha imaginária aqui. Desse lado aqui era a colônia portuguesa, que tinha essas divisões aqui, que eram as capitanias hereditárias. Cada capitania, ó, Maranhão primeiro lote, Maranhão segundo lote, Itamaracá, isso cada uma era uma capitania. E desse lado de cá era dos portugueses, ok? Aí o que aconteceu? Eu vou mostrar essa imagem aqui que eu usei na última aula. Nessa linha de Tordesilhas, os portugueses eles começaram a querer explorar mais o território, querer mais entrar mais para dentro do território e assim ultrapassar essa linha de Tordesilhas, essa linha imaginária. E isso gerou muito conflito. A gente viu na última aula que gerou muito conflito. Deixa eu botar para cá. Gerou muito conflito entre os portugueses e os espanhóis.
E a partir disso, eles fizeram um novo acordo. Aí vocês grifaram, até grifaram no livro de vocês, que foi o Tratado de Madrid. O que foi o Tratado de Madrid? Já que os portugueses tinham pouco território, os espanhóis tinham muito território, os portugueses expandiram um pouco mais o seu território, ficaram um pouquinho mais para cá, dobraram o seu território e os espanhóis voltaram um pouco mais. Então, a nova divisão do Brasil passou a ser essa daqui, que vocês estão vendo na imagem da página 138. Ok? Essas expedições que aconteceram eram chamadas de entradas ou bandeiras, que podia ser pelo próprio governo português, o próprio império lá de Portugal, ou pessoas particulares, né? Exploradores particulares. Ok? Continuando, aí o que aconteceu? Agora a gente vai ter agora um novo território brasileiro e logo depois acabou esse negócio de capitania hereditária. Por quê? Por que acabou? Porque eu falei na última aula que o Brasil passou a ser independente de Portugal. O Brasil passou a ser independente de Portugal, um país independente de Portugal. Vocês até grifaram. Aí a gente viu, contei a história que foi Dom Pedro I, que fez aquela famosa frase, independência ou morte, que a gente mostrou, a gente viu a pintura na última aula, como que foi retratado isso, né? E o Brasil ficou independente de Portugal, porém, ele não se tornou uma república que a gente conhece atualmente. Ele não se tornou uma república, tá? Ele era dividido por províncias. E quem comandava tudo aqui no Brasil era um imperador. Ou seja, a gente tinha uma monarquia, a gente não tinha o que a gente conhece como república. Eu falei que a monarquia pode ser liderada, comandada por um rei, mas também por um imperador. Então, esse imperador era o primeiro imperador que foi no Brasil, foi Dom Pedro I, foi a pessoa que comandou todo o Império do Brasil, que a gente vê aqui no nosso mapa. Já essa é a formação do Império. E o Brasil deixou de ser capitania hereditária e passou a ser essas divisões chamadas de províncias. Província do Mato Grosso, província do Amazonas, província do Pará, província do Maranhão, província do Rio de Janeiro. Muito parecido com o mapa atual. Muito parecido. E depois de alguns anos, mais para frente, 1889, o Brasil deixa de ser províncias através desse império e passa a ser estados. Aí sim o Brasil deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. Entendeu? Aí na república a gente tem as divisões dos estados. Estados ou o que a gente falou lá no último capítulo? Estados e aí? Quem vai lembrar? Unidades federativas. Isso aí. Muito bom, tá? A gente vai usar o nome estado relacionado ali à área urbana, mas se falar de todo o território, a gente está falando de unidades federativas. Então, o Brasil passou a ser dividido em estados. Porém, esses estados, nessa época de 1889, sofreu muitas mudanças, até 1988. E a gente falou de todas essas mudanças que ocorreram nos estados brasileiros, ok? Nas unidades federativas. Atualmente, esse é o mapa do Brasil, é o mapa que a gente sempre vem mostrando, sempre vem falando, dividido por regiões, cada estado. A gente viu também que a capital do Brasil passou em 3 lugares diferentes. Hoje a gente sabe que a capital do Brasil é Brasília, lá na região central do Brasil, em Distrito Federal. Só que já passou por Salvador, na Bahia, já passou pelo Rio de Janeiro e atualmente é Brasília, ok? Só que as mudanças não param por aí, que é justamente a página 144. Então eu quero que vocês peguem o seu livro, bota na página 144,
que a gente vai ler algumas coisinhas rapidamente para vocês grifarem, tá bom? Então vamos lá. Vou ler aqui, página 144. As fronteiras entre países, as divisas dos estados e os limites dos municípios foram intensamente alterados no passado. Na atualidade, isso continua ocorrendo, pois as necessidades sociais, econômicas e políticas das populações continuam mudando ao longo do tempo. Grifa todo esse parágrafo aqui. Pode grifar, marca texto, pode sublinhar, como você quiser, todo esse parágrafo, porque para o exercício que vai ter ali na frente, você vai utilizar esse parágrafo aqui como ajuda. Então, fica ligado, tá? O que vai acontecer? Muitas mudanças podem ocorrer ainda no Brasil. Estados que são muito grandes ainda podem ser divididos. Isso nada impede, daqui a 50 anos pode ter algumas mudanças. Não vai afetar diretamente ninguém no Brasil. O que vai fazer é pegar um estado que está muito grande e vai diminuir. Aí a gente vê até nesse mapa aqui, ó, uma das propostas de divisão é essa daqui. Imagina, ó, eles vão criar mais estados. Aí eu fico pensando, se já é meio complicado decorar todos os estados do Brasil com todas as suas capitais e as suas siglas, imagina colocar mais estados. Mas, por enquanto, a gente sabe que nós temos as 27 unidades federativas. Isso aqui seria só uma proposta, mas precisa ser aprovado. E a gente vai entender como. Aí o que acontece? Por exemplo, vamos ver aqui a região aqui deixa eu ver uma aqui, de Goiás. Aqui, ó, Goiás. Goiás não, desculpa, de Minas Gerais. Vamos olhar aqui Minas Gerais. Tá vendo aqui Minas Gerais? Essa região de corzinha aqui? Vamos achar essa cor aqui, chamada de triângulo. Então, Minas Gerais seria tirado uma parte dela e se chamaria triângulo. Né? Inclusive tem essa região que chama de Triângulo Mineiro. Né? Vocês já devem ter ouvido falar. Uma outra região aqui seria aqui no Acre. Vamos ver como seria o nome do Acre aqui. Que cor que é essa daqui? Essa daqui, Juruá. Juruá. Eles criariam um novo estado, tirariam uma parte do Acre e criariam uma nova unidade federativa chamada Juruá. Vamos ver só mais um aqui. Aqui no Amazonas. No Amazonas a gente vai ter, por exemplo, uma cor aqui na cor roxa, a gente vai ter Solimões. Eles colocariam mais um estado chamado Solimões. Interessante, né? E assim seria uma nova divisão. Mas isso já aconteceu? Não. Está longe de acontecer? Tá. Precisa ser aprovado por todos os governantes. Precisa que toda aquela população local assine embaixo mostrando que está interessado em fazer essa mudança, ok? Vamos continuar lendo o nosso texto. Nos últimos anos, diversos grupos de pessoas vêm mostrando o desejo de criar novos estados e territórios federais no Brasil. Entre os principais motivos defendidos para essa mudança estão a existência de uma atividade econômica importante no lugar, a grande extensão territorial do estado de origem, a pouca importância dada por parte da administração do estado de origem e o aumento da população. Isso aqui é interessante, olha o que ele falou. Imagina, eu tenho aqui o Amazonas, gigantesco. Vou botar uma imagem aqui do Amazonas mesmo. Ó, o Amazonas, olha para cá, bem grande o Amazonas. Vou colocar uma outra imagem aqui, essa daqui. O Amazonas, dividido por bandeiras, bem grande. Aí imagina, essa região aqui, um exemplo, essa região aqui está com poucas pessoas. A gente sabe que grande parte aqui, né, é a floresta amazônica, o bioma da floresta amazônica. Mas tem uma região aqui que está pouco... o governo não liga muito para aquela região e está crescendo muito a população daquela região. Então aquela população da região vai querer ter certa importância. Então o que eles fariam? Pegariam o Amazonas e dividiria uma parte do Amazonas para se tornar um novo estado e esse estado ter representantes no governo para poder apoiar essa região. Entendeu? Então isso é um dos motivos. Eu tenho, por exemplo, deixa eu voltar na página que a gente estava.
Opa, às vezes fica acontecendo isso aqui, eu não entendo. Vamos lá, mas voltando. Eu tenho, por exemplo, uma grande extensão territorial, como ele falou, e pouca importância dada pela administração daquele estado. E o aumento da população naquela região. Eu vou acabar dividindo aquela região, entendeu? E é isso que muita gente que mora naquele local vai querer. Ok? Ok? Você vai grifar o seguinte, ó. Nos últimos anos, diversos grupos de pessoas vêm mostrando o desejo de criar novos estados e territórios federais do Brasil. Grife essa frase aí, pausa o vídeo, grife essa frase, até Brasil. Aí, você vai grifar, aí você vai grifar para justamente logo esse seguinte aqui, pode grifar até tudo. Ó. Entre os principais motivos defendidos para essa mudança estão a existência de uma atividade econômica importante no lugar. Pode grifar também, vai ser muito importante. Vocês estão vendo que vocês estão grifando essa de cima e essa de baixo, que vai ajudar vocês a responderem as atividades mais para frente. Ok? Agora, para que mudanças no mapa político do Brasil realmente aconteçam, é necessário que leis federais sejam aprovadas. Aí sim, para tudo isso acontecer, vai precisar que as leis sejam aprovadas, que passe, por exemplo, lá pelos deputados federais, pelos senadores, pelo presidente, né? Porque olha aqui, ó, quando ele fala esse para ir além, ele fala que, lembra que eu falei para vocês da Constituição Federal? Os estados brasileiros, as unidades federativas, elas são independentes, elas podem criar suas próprias leis, porém precisam respeitar a Constituição Federal, que é a lei suprema do Brasil. Todos os estados precisam respeitar aquela Constituição. Pode criar suas leis, mas de acordo com ela. E de acordo com a Constituição, para que um novo estado ou território federal seja criado, é preciso da aprovação da população diretamente interessada. Ou seja, eles precisam passar, por exemplo, a assinatura de todo mundo que mora naquela região, entendeu? Através de plebiscito e do Congresso Nacional. Tá? Isso aqui é uma forma de mostrar que a população vai estar interessada. Ok? Aí ele deu só um exemplo aqui do caso, o caso paraense, lá no Pará, está longe de ser único. Atualmente, existem cerca de 30 propostas para a criação de novas unidades na Federação Brasileira. Isso vai demorar muito ainda, entendeu? Porque vai precisar, como eu falei, de fazer toda essa pesquisa com aquela população, mostrar se realmente é necessário criar um novo estado. Por enquanto, a gente sabe que os estados brasileiros atualmente são esses aqui, tá? Dividido por regiões, que é justamente o que a gente vai falar agora. Por que a gente divide por regiões? Por que a gente vai chegar e vai dizer que a região norte está aqui em cima? Por que eu não posso colocar, por exemplo, o Tocantins, que está aqui também, faz parte da região norte? Por que eu não posso colocar ele aqui na região nordeste? Tá vendo? Tocantins está aqui, ó, pertinho da Bahia, pertinho de Piauí, do Maranhão. Por que eu não posso botar ele na região nordeste? Entendeu? Analisando aqui, daria até para colocar um exemplo, né? Daria até para colocar também no centro-oeste, talvez. Por que eu faço isso aqui? Primeiramente, a gente tem que saber quem fez essa divisão. Vocês fizeram aquele trabalho no caderno que era colocar os estados brasileiros com as suas siglas divididos por região. Vocês não fizeram isso? Igual esse aqui, ó. Igual essa imagem aqui, ó. Eu peguei os estados brasileiros e dividi por regiões com as siglas. Era só isso que eu pedi para vocês fazerem. Aí você falou, ih, Tchalan, caramba, eu não fiz. Aí você vai fazer agora. Você pega essas regiões aqui, ó, regiões e estados do Brasil, e pode escrever no seu caderno. Inclusive, é isso aqui a atividade do desafio de ciências da última aula.
encontrar os estados e suas respectivas capitais, ok? Aí a gente tem aqui as divisões bonitinho. Mas por que a gente faz essas divisões? Se a gente olhar para o nosso livro, a gente vai ver que ao longo dos anos que se passaram, o Brasil teve outras regiões. Se a gente olhar aqui, por exemplo, para a página 147, a gente vai ver que o Brasil, por exemplo, em 1945, olha quantas regiões eles tinham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eles colocavam leste setentrional, leste meridional, nordeste oriental, nordeste ocidental. Hoje é essa daqui. Antigamente era essa daqui. Por que foram acontecendo essas mudanças? Olha aqui, ó, 1945. Agora olha esse aqui, ó, 1960. 1960 já era as mesmas regiões atuais, norte, nordeste, centro-oeste, leste e sul. Show! Só que olha como é que era a mudança. A gente colocava aqui, por exemplo, ó, não existia, repara, que em 1960 não existia o estado de Tocantins. Olha aqui para os dois mapas, ó. Não existia, espero que não esteja atrapalhando a webcam. Não existia o estado de Tocantins, tá vendo? Era só Goiás. Aí eles dividiram. E Goiás fazia parte do Centro-Oeste, inteira. Aí, quando eles criaram Tocantins, Goiás continuou fazendo parte do Centro-Oeste, porém, Tocantins passou a fazer parte do Norte. Olha que interessante, São Paulo, que a gente sabe que São Paulo é um dos estados da região Sudeste, São Paulo era considerado da região Sul. Imagina, quem era da região Sul, que a gente vê aquelas características, aquelas culturas bem típicas da região Sul, né? Aquele sotaque do Sul. São Paulo era considerada a região Sul. E atualmente a gente sabe que São Paulo, junto com o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, é da região Sudeste. É diferente. A gente viu que a Bahia, olha aqui, em 1960, a Bahia era da região Sudeste. A gente sabe que hoje a Bahia é da região Nordeste. Tá bom, Tchalan, mas por que teve toda essa mudança? Eu já dei uma dica quando eu falei daquela cultura do Sul. Justamente sobre isso. As mudanças das grandes regiões, elas vão variar de acordo com a cultura daquela região, de acordo com a economia daquela região, de acordo com os hábitos da população, está ligado diretamente à cultura, né? Mas os hábitos daquela população. Aí você pergunta, pô, Tchau, é verdade. Poxa, quem mora no Sul é muito diferente a cultura de quem mora em São Paulo. É claro que tinha que voltar. É claro que São Paulo tinha que ficar longe do Sul. Sim, por um lado sim. Agora, será que a economia de São Paulo é parecida com a do Rio de Janeiro? É. Se a economia de São Paulo é parecida com a do Rio de Janeiro, pode ser um pouco diferente com a do Sul, então é melhor juntar o Rio de Janeiro com São Paulo. E foi isso que fizeram, ok? Então preste atenção que vocês vão grifar algumas frases aí para mim, ó. Página 146. Como já visto, o Brasil é um país muito grande e por isso é possível encontrar nele muitas diferenças naturais, econômicas e sociais. Então, grife essa frase aqui, ó. O Brasil é um país muito grande, por isso é possível encontrar nele muitas diferenças naturais, econômicas e sociais. Grife essa frase, ok? Pause e grifa. Agora continuando. Para compreender melhor esse enorme espaço territorial, pode-se regionalizá-lo de diversas maneiras. Regionalizar um espaço significa dividi-lo em partes menores, ou seja, em regiões. Grife essa frase também. Regionalizar um espaço significa dividi-lo em partes menores, ou seja, em regiões. Grife essa frase aí, tá? Essa divisão pode acontecer com base na utilização de determinados critérios que podem ser de ordem física natural, humana ou social,
que essa social significa cultural, histórica, econômica, política. Olha o que ele falou, justamente o que eu disse, que essa divisão das regiões vai ser de acordo com critérios de ordem natural ou física, pode ser ali pelo relevo daquela região, né? Pode ser ali pelas divisões dos rios, por rios também, pode ser de ordem humana ou social, ou seja, a cultura, a história daquele local, a economia daquele local vai fazer as divisões acontecerem. Entendeu? Então, vocês podem grifar essa frase aqui, ó. Grifa essa daqui, ó. Ordem física ou natural, humana ou social, aí que é cultural, histórica, econômica e política. Ok? Beleza? Tudo certo? Aí o que ele fala? A divisão também pode ocorrer com base na combinação de vários desses critérios, agrupando espaços que possuem características comuns, que é o que eles vêm fazendo. Atualmente, essa divisão feita por quem? Feita pelo IBGE. Quem vai fazer essa divisão é sempre o IBGE, tá? Ó, as grandes regiões foram criadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a gente já vem sempre falando dele. Tudo que é relacionado à geografia, à quantidade de população, quantidade de pessoas por região, tudo isso, quem vai estudar diretamente é o IBGE. Ok? Agora, a atual regionalização do Brasil leva em conta não apenas os aspectos naturais das paisagens brasileiras, mas principalmente o desenvolvimento de atividades econômicas e o crescimento das cidades. Então, essa divisão aqui vai estar relacionado à atividade econômica também. Por exemplo, quem vai entrar no Sudeste é quem tem as maiores economias do Brasil. Por exemplo, São Paulo tem a maior população, Rio de Janeiro tem uma população muito grande, Minas Gerais e até Espírito Santo também. Então, eles vão ser a região Sudeste, ok? Com o tempo, a gente vai conseguir sim decorar, acaba decorando, né? Porque a gente vai aprendendo e fixa na nossa cabeça o nome de cada estado brasileiro e a sua região. Se eu perguntar para vocês qual é a sigla do Maranhão e que região está o Maranhão? E aí? Aí você vai falar, a sigla do Maranhão é MA e a região é Nordeste. Aqui, ó, Maranhão, MA, Nordeste. Agora, qual é a sigla do Paraná? Será que é PA ou será que é PR? Aí tu vai pensar, pô, PA é Pará, PR, Paraná. Então, PR, Paraná. E qual é a região dele? Região Sul, ok? A gente vai reparar aqui que na região Sul são 3 estados, 3 unidades federativas. Sudeste são 4. Centro-Oeste são 4, também unidades federativas. Região Nordeste, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 9. Região Norte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 7, ok? E cada região vai ter a sua cultura. Mais para frente a gente vai estudar, nos outros anos também, a cultura de cada região. Tem como a gente estudar a hidrografia de cada região. O que é isso? É aí entender ali como são os rios dessas regiões também. A gente consegue estudar toda essa parte econômica, quanto de população tem em cada região. A gente consegue analisar tudo isso. Mas inicialmente a gente tem que entender cada região e cada estado de cada região. Se eu perguntar para vocês assim, Sergipe fica em que região do Brasil? Sergipe fica na região Nordeste. A gente tem aqui, por exemplo, Sergipe na região Nordeste, bem pequenininho aqui. Ok? Tá bom, gente? Então vamos lá. As atividades que vocês vão fazer agora em casa são as seguintes. Deixa eu voltar aqui. São da página 145, que é bem facinha, essa 145, pequenininha. São das páginas 148 e 149. Repara só que nessa 1 e 2, você precisa
ter prestado atenção nessa página 144 e na página 146, tá? São bem fáceis essas atividades aqui. Aqui você tem que ler esses dois textos para responder isso aqui, ó, bairro, município. Tudo isso vocês já sabem, foi relacionado ao capítulo anterior e ao capítulo atual, tá? E agora a gente vai para o desafio de ciências. Preste atenção. Você vai fazer duas coisas no seu caderno agora, duas coisas. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu caderno e vai colocar Geografia, quarto ano, capítulo 4, e vai escrever isso aqui, ó. As unidades federativas já tiveram muitos nomes ao longo da história. Aí quais são eles? De território indígena foi para capitanias hereditárias, que foi para províncias, foi para os estados. Eu expliquei para vocês uma história por trás disso aqui. Como o território o território indígena passou a ser chamado capitanias hereditárias e por quê? Por que de capitanias hereditárias passou a ser chamado de províncias? Porque, né, a gente viu ali da linha de Tordesilhas, o Tratado de Madrid, né? E de províncias passou a ser estados. A gente viu ali que quando virou províncias, o Brasil passou a ser independente de Portugal, não precisou mais de Portugal, só que ele virou uma monarquia. A gente viu que tinha um imperador, governado por um imperador. E depois o Brasil passou de monarquia para república. E as divisões foram dos estados até os estados atuais. Agora, você vai pegar o seu caderno e vai escrever, logo depois que fizer isso, vai escrever o desafio de ciências. Por que eu falo desafio? Porque é uma atividade um pouquinho mais difícil, que vocês vão precisar pensar, ler o livro de novo, analisar, para você responder e poder explicar isso daqui, ó. Utilizando o capítulo 4 como apoio, escreva no caderno botei até aqui, ó, uma pequena explicação de como o Brasil evoluiu de território indígena para as unidades federativas, ou seja, os estados. Como o Brasil passou de território indígena para estado. Aí você vai fazer uma pequena explicação. Pode ser no máximo 8 linhas, bem pequenininho no seu caderno, 10 linhas. Vai utilizando trechos do livro para te auxiliar. Aí você vai explicar da chegada dos portugueses, o território indígena, passando por cada etapa até chegar aos estados atuais, ok? Como que mudou para os estados. Não precisa falar as divisões dos estados, o que mudou nas divisões dos estados, não. Só fala que chegou até os estados atuais, tá bom? Então, você vai fazer essa pequena explicação para mim. E vai me enviar. A atividade do livro, você não precisa enviar, tá? Você vai responder, a gente vai corrigir na semana que vem essas atividades. E é importante que vocês façam essas atividades e não deixem acumular, porque quando a gente voltar nas aulas presenciais, eu vou pegar todos os livros para ver, entendeu? Para vocês irem ganhando os positivos bonitinho, tá bom? Então é importante que vocês façam, tá legal? Então, esse foi a finalização do nosso capítulo 4. Leia sempre para relembrar, tá? Que aqui vai explicar algumas ajudas, né? Explicando um pouquinho, por exemplo, sobre as mudanças que eu acabei de falar. A gente viu aqui por que acontecem essas mudanças, essas divisões político-administrativas, que por serem interesses dos governantes, pelas atividades econômicas, a organização da população. A gente viu que as capitais do Brasil foram Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, atualmente é Brasília, né? E aqui vem falando um pouquinho sobre o IBGE. Então vocês precisam ler esse para relembrar sempre, tá? Escreveram o desafio de ciências, estão preparados para esse desafio? O outro desafio, muitos não me enviaram. Então tá valendo ainda. Quem não enviou o último desafio, pode enviar. Envia o outro desafio e envia esse aqui agora, tá bom? Isso aqui você pode me enviar até semana que vem. Até semana que vem é a nossa próxima aula, que vai ser online também. Provavelmente vão colocar os horários para vocês, mas semana que vem a gente vai ter a nossa próxima aula de geografia e vocês vão me enviar. Então, vocês têm ainda toda a semana para fazer o desafio de ciências.
muita atenção, tá bom? Muita atenção nessas aulas. Vocês precisam se dedicar a essas aulas. Não adianta ficar pulando trechos do vídeo. Vou cortar essa parte aqui. Não, assista. O tio Alan repete várias vezes a mesma coisa para eu ter certeza que vocês estão entendendo. Porque na sala a gente consegue ver se você está entendendo ou não. Aqui não dá para saber. Então vocês precisam ter paciência e se dedicar, se esforçar. Saber que a hora de brincar, a hora de ver televisão, mexer no celular, no computador, é depois. A hora de estudar é a hora de estudar, tá bom? Então, gente, beijão para vocês. Semana que vem a gente corrige geografia. Tá lançado o desafio. E até a próxima aula. Tchau, tchau!